Oi, gente! Hoje eu vim contar para vocês como eu trancei estas minhas lanças de São Jorge. Eu ganhei essas plantas de uma vizinha há mais ou menos um ano e meio e elas estavam num balde de água até eu conseguir arrumar o local para plantá-las. Como vocês podem ver, elas estão com alguns machucados. Provavelmente deve ter sido causado pelo vento que as fez bater em algo por muito tempo. Pelo menos imagino que seja isso, pois já as recebi assim. Vocês sabiam como trançar lanças de São Jorge? Pois eu nunca tinha visto planta desse tipo trançada. Até que vi um vídeo no YouTube e resolvi fazer. No vídeo dizia-se que era para tirar a planta da água ou da terra e deixar por uns 4 ou 5 dias para que ela murchasse um pouco e ficasse mais maleável. E eu fiz isso, tirei-as da água, deixei-as em um local à minha vista para ficar estorvando, para que não fossem esquecidas, porque eu costumo esquecer das coisas. Acontece que no fim de semana teria um pessoal em casa e o meu marido, organizando a área gourmet, tirou-as dali e as colocou em um lugar que eu raramente vou. E o que aconteceu? Esqueci as pobrezinhas. E acabei sem querer localizando-as mais de um mês depois. E por sorte elas não morreram, e ainda assim estavam bem firmes e difíceis de trançar. Vocês viram que eu juntei várias plantas. Mesmo assim estava difícil decidir quais folhas trançar devido à grande variante nos tamanhos. Ao decidir, como podem ver, eu prendi a base com fita Hellerman, que alguns conhecem também por abraçadeira de nylon ou engasga-gato. Que maldade, gente, o nome desses. Mas também podem ser presas por barbante, conforme que estiver mais fácil para vocês. A vantagem do barbante é que ele apodrece por si só, se for de algodão, é claro, não precisando ser retirado. Já a fita Hellerman deve ser retirada depois que a planta se acostumar na posição. Então, depois de terminada a trança, coloque-se outra fita Hellerman na ponta para prender a trança. Assistam o vídeo até o final para verem como ficaram as plantas já plantadas no jardim, bem como uma curiosidade interessante sobre outra planta dessas que eu tenho aqui em casa. Também vou preparar outro vídeo mostrando como eu preparei o jardim completo. E tenho ainda muitas outras coisas já gravadas aqui e que ainda estou editando para postar. Por isso, inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe. Ative o sininho das notificações, pois assim saberá quando eu lançar outro vídeo. Seja das coisas que eu tenho feito aqui em casa, que são muitas, ou das minhas viagens e aventuras por aí. Conto com você para dar relevância ao meu trabalho e ao meu canal. Muito obrigada. Eu preciso contar mais uma coisa sobre esse tipo de planta. Eu ganhei da minha sogra, logo que casei, uma muda de lança de São Jorge e uma de espada de São Jorge, as quais coloquei num vaso com água. Com o passar do tempo, devido às campanhas da dengue, acabei colocando areia bem grossa e lavada e peneirada no vaso, para que a água não ficasse acessível ao mosquito da dengue. E assim, colocando só água no vaso, a lança de São Jorge durou uns 20 anos, enquanto que a espada de São Jorge está viva até hoje, quase 42 anos depois. Não é incrível? Gente, eu vou deixar na descrição os links de afiliada dos equipamentos de trekking e camping que eu uso e que já são testados e aprovados. Mas os links podem ser usados para comprar qualquer coisa e não necessariamente o que estou indicando ali. Sendo assim, se você comprar algo que esteja precisando através de algum dos links, desde que em até 24 horas após acessado, gera para mim uma pequena comissão sem que você pague nada mais por isso. E ainda ajuda muito no incentivo para que eu continue a produzir conteúdos para este canal. Muito obrigada! Esse é o jardim depois de prontinho, mas ele ainda é surpresa. Num outro vídeo lanço ele completo. Inscreva-se no canal, clique no sininho das notificações, curta, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas e deixe nos comentários a cidade de onde você me assiste.